Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar com a função do segundo grau, também conhecida como função quadrática, tá? Vamos ver agora um importante assunto, se não for o principal assunto sobre a função do segundo grau. Vamos falar sobre gráfico. Beleza, pessoal? Vamos lá? Vem comigo aqui, ó. Então vamos lá, ó. Gráfico da função quadrática, vamos ver aqui a parte 1 a respeito de gráfico. Diz o seguinte, efeito dos parâmetros A, B e C na parábola que representa a função quadrática. Está aqui então a forma da função quadrática, que é dada por ax² mais bx mais c. Pessoal, assim, ó, aqueles parâmetros A, B e C, na verdade, são os coeficientes de x², x e o termo independente, respectivamente. Beleza? Aí é o seguinte, de acordo com esses valores, se são positivos, se são negativos, mais ou menos dá para perceber como é que o gráfico, ou seja, a parábola, se comporta no plano cartesiano. Quer ver? Vem comigo aqui, ó. Pessoal, vamos começar aqui, ó, com o parâmetro A. Veja que o A, então, se refere ao coeficiente de quem? Do x², tá? O número que está na frente aqui do x². Aí acontece o seguinte, uma coisa bem importante. O valor do A, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. O A ele não admite o valor zero, tá? Porque pensa o seguinte, ó, se o A for exatamente igual a zero, concorda comigo que vai ficar 0x²? Se ficar 0x², vai sumir aquele termo x² e fica simplesmente bx mais c. Então, o A, pessoal, ele não pode assumir o valor zero. Então, o A será ou positivo ou negativo, tá? Vem aqui ver, ó, a consequência disso daí. Quando nós tivermos o A maior do que zero, ou seja, o coeficiente do x² sendo um valor positivo, nós vamos ter a concavidade da parábola para cima. Tá? Como assim, Ferreto? Olha só, nós podemos ter algo mais ou menos assim. Ó. Vamos ter aqui, por exemplo, a parábola, ó, mais ou menos assim. E reparem que nessa situação que a gente tem, ó, nós temos a parábola com a concavidade, ou seja, a boquinha dela ali, ó, virada para cima. Beleza? Do contrário, se nós tivermos o A valor menor do que zero, ou seja, o A sendo um valor negativo, a sua concavidade estará voltada para baixo, tá? Ou seja, mais ou menos assim, ó. Por exemplo, vem aqui, o interessante aqui, por enquanto é só isso daqui, ó. Repare que a concavidade está voltada para baixo. Isso porque o A é um valor negativo. Então, pessoal, nesse primeiro momento, o A sendo um valor positivo, concavidade voltada para cima. O A sendo um valor negativo, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Beleza? Vem para cá, ó. Vamos ver a respeito agora do parâmetro B. Mais ou menos aqui assim tá bom. E vamos ver o seguinte, ó. O B, gente, reparem que ele é o quê? Ele é o coeficiente do x ali, tá? Aí o que pode acontecer, ó? Ele diz assim, ó. Indica se a parábola intersecta o eixo y crescendo ou decrescendo. Repare que eu coloquei entre aspas aqui, ó, crescendo e decrescendo, que eu já vou te explicar como é que funciona isso daí. Aí a situação é a seguinte, ó. Se o B for um valor maior do que zero, ou seja, um valor positivo, acontece o seguinte, a parábola intersecta o eixo y, vamos colocar aqui, ó, crescendo. Como assim, Ferreto? Assim, meu amigo, ó. Nós vamos ter mais ou menos algo assim, ó. Por exemplo, o gráfico vem aqui assim, a parábola, ó, e vai subir, vem aqui assim. Repare que nessa situação aqui, ó, o gráfico aqui, a parábola está cruzando o nosso eixo y nesse sentido aqui. Concorda comigo? Está cruzando, crescendo. Agora, se eu colocar assim, ó, concavidade para baixo, ó, assim, ó, repare que mesmo nessa situação, a parábola está cruzando aqui o eixo y, também aqui, ó, crescendo, ou seja, na ascendente. Isso caracteriza o valor do B, um valor positivo, tá? Agora, do contrário, se o valor do B ele for um valor menor do que zero, ou seja, um valor negativo, diz o seguinte, ó, a parábola intersecta o eixo y, vamos escrever aqui agora, ó, decrescendo. Beleza? Como é que fica, então, graficamente? Pode ficar assim, pessoal, olha só.
a parábola veio aqui assim, ó, e aí subiu assim. Também pode acontecer algo assim, ó, a parábola veio aqui assim, ó, veio, aí agora decresceu mais ou menos assim. Repare o seguinte, ó, em relação ao eixo y que está aqui, ó, o gráfico está decrescendo, está cruzando ele aqui, ó, na descendente. A mesma coisa acontece aqui, ó. Em relação ao eixo y, repare que a parábola aqui assim está cruzando o eixo y na descendente. Isso por causa do valor do b, ou seja, do coeficiente do x, ser um valor o quê? Um valor negativo, ok? Beleza, pessoal? Lembra que eu falei em relação ao valor do a? O coeficiente do x ao quadrado, ele não pode assumir valor zero. Agora o b aqui, ó, do contrário, ele pode sim assumir o valor igual a zero. Agora, o que acontece quando o b for igual a zero? Aí tu pensa o seguinte, se o b é um valor positivo, a parábola vai cruzar o eixo y na ascendente, crescendo. Se o b for um valor negativo, a parábola vai cruzar o eixo y decrescendo. Concorda comigo? Agora, se o b for igual a zero, não vai ser nem crescendo e nem decrescendo. Vem aqui comigo, olha só. Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Como é que fica daí? Fica assim, ó. A parábola vai cruzar o eixo y, aqui, ó, se o b for igual a zero, ela vai intersectar o eixo y, vamos colocar entre aspas aqui, ó, reto, ou seja, na horizontal. Olha só, vamos colocar aqui assim, pode acontecer algo assim, ó, veio aqui, ó, e agora assim. Também poderia acontecer algo assim, a parábola veio aqui assim, ó, encostou ali e desceu. Reparem que nas duas situações, está cruzando o eixo y ali, ó, na horizontal, ó, não está nem crescendo e nem decrescendo exatamente no ponto onde corta o eixo y. A mesma coisa aqui, está um pouquinho torto, ó, mas não importa. A parábola aqui está cruzando o eixo y na horizontal. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui, ó. Até aqui tá bom. Vamos ver agora em relação ao parâmetro c. O que é o c mesmo? Está aqui ele, ó, gente. É o termo independente da função do segundo grau. Aí diz o seguinte, ó, indica o ponto onde a parábola intersecta o eixo y, tá? Aqui é muito importante, tá, pessoal? O C indica exatamente o ponto onde o gráfico, ou seja, a parábola, corta o eixo y, ok? Se o C for um valor, por exemplo, 6 positivo, a parábola vai estar cortando o eixo y lá no y igual a 6. Agora, do contrário, por exemplo, se o C, o termo independente, for um valor menos 3, a parábola estará cortando o y lá no ponto menos 3. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Primeiro caso, olha só, o C maior do que 0, tá? Ou seja, um valor positivo. Então, poderemos ter algo assim, ó. A parábola veio aqui assim, ó, tá? Ou também poderemos ter algo assim, ó. A parábola veio aqui e aqui. O que está acontecendo aqui, ó? Reparem que essas duas parábolas aqui, ó, ela está cruzando o eixo y na parte positiva do eixo y. E aquele ponto onde está cruzando o eixo y é exatamente o valor c da função do segundo grau. Beleza? Agora, do contrário, ó, se o c for um valor menor do que 0, ou seja, o c for um valor negativo, então a parábola estará cortando o eixo y lá na parte negativa do eixo y. Olha ali, ó, algo assim pode ser, ou assim também, ó, veio aqui assim e aqui assim. Repare que, nos dois casos, está cruzando o eixo y lá na parte negativa dele. E aquele ponto ali, gente, é exatamente o valor do c, ou seja, o termo independente da função do segundo grau. Ok? Agora é o seguinte, vamos descer um pouquinho aqui, ó. Até que assim tá bom. Assim, ó. E quando c for igual a 0? Aí é simples, ó. A parábola estará cruzando o eixo y exatamente na origem. Podia ter algo assim, podemos ter algo assim também. Olha só, nos dois casos, a parábola corta o eixo y, ó, vamos colocar aqui, ó, essa cor que aparece mais, exatamente na origem. Isso porque o c, ou seja, o termo independente, é igual a 0. Beleza, pessoal? Repare quantas informações a gente tem em relação ao gráfico, olhando apenas para os coeficientes a, b e c da função do segundo grau. Ok? Agora vem comigo aqui, ó.
E vamos falar da intersecção com o eixo x, ou seja, zeros da função, também conhecidos como raízes da função. Beleza? Olha o que diz aqui, ó. Dependendo do valor do delta, lembra do delta, gente? É o discriminante, né? É o que está dentro da raiz lá na fórmula de Bhaskara, tá? b² menos 4ac. Existem três possibilidades. Pessoal, nós falamos isso daqui na aula anterior, tá? O delta ele pode assumir três valores. Um valor positivo, um valor negativo ou um valor exatamente igual a zero. Agora é o seguinte, se ele for assumir um valor positivo, lembra que nós tínhamos duas raízes reais e distintas. Ou seja, graficamente, pessoal, é o seguinte, é como se a parábola estivesse cruzando o eixo x em dois pontos diferentes. Ok? Agora, se o delta assumir um valor exatamente igual a zero, tá? O gráfico não vai cruzar o eixo x aqui em dois pontos diferentes. O gráfico vem e toca em apenas um único ponto e já volta. Tá? Vai tocar em um único ponto ali o eixo x. Isso por quê? Porque as duas raízes são exatamente iguais. Agora, pessoal, se o delta assumir um valor negativo, aí sequer a parábola vai cruzar o eixo y, tá? Porque as duas raízes, nesse caso, são raízes imaginárias e as raízes imaginárias pertencem ao conjunto dos números complexos. Beleza? Vamos ver cada caso aqui, ó. Vem comigo. Olha o primeiro caso aqui, ó. O delta sendo maior do que zero, ou seja, um valor positivo. A gente já viu que existem duas raízes reais e elas são, ó, distintas, tá? Graficamente, acontece algo assim, ó. A parábola vem, ó, e vai cruzar o eixo x em dois pontos diferentes, tá? A mesma coisa, por exemplo, poderia acontecer aqui, ó. Cruza em dois pontos diferentes, tá? Ou seja, aqui nós vamos ter uma raiz, que seria a nossa x1, e a outra raiz, a x2, tá? Aqui também ó, teríamos uma raiz x1 e aqui outra raiz x2. Alguns alunos colocam x', x2', isso tanto faz, tá? Agora, quando o delta, ou seja, o discriminante, for exatamente igual a zero, o que acontece? Nós vamos ter duas raízes reais e iguais, tá, gente? A gente fala disso aqui como se fosse a raiz dupla, um zero duplo, tá? Não esquece isso daqui. Graficamente, o que acontece é o seguinte, a parábola apenas vai tangenciar aqui, ó, o eixo x, tá? Ou assim, ó, tá? De forma alguma, ela vai cruzar o eixo x. Então, se ela apenas encosta aqui no eixo x, nós vamos ter a raiz 1 exatamente igual à raiz 2. A mesma coisa acontece aqui, ó. O x1 é exatamente igual ao x2, tá? Isso porque o delta é exatamente igual a zero. Agora, pessoal, a terceira e última possibilidade para o discriminante, ele assumir um valor menor do que zero, ou seja, negativo, tá? Ele assumindo um valor negativo, o que acontece? Como eu falei, ó, não haverá raiz real, porque as duas raízes são imaginárias. Graficamente, o que está acontecendo é o seguinte, a parábola sequer está encostando no eixo x, tá? Então, teremos essa situação aqui, ó, ou teremos também essa situação aqui. A parábola vem com concavidade para baixo, mas sequer encosta aqui no eixo x. Então, pessoal, dependendo do valor do delta, que é dado por b² menos 4ac, o que vai acontecer? Ele pode ser positivo, igual a zero, ou negativo. Se ele for positivo, o gráfico, ou seja, a parábola, cruzará o eixo x em dois pontos diferentes, porque as duas raízes são reais e distintas. Agora, se o delta for exatamente igual a zero, o que vai acontecer? As duas raízes são reais e iguais. Se elas são iguais, a parábola vai cruzar o eixo x só em um único ponto, só vai tangenciar ali o eixo x. Agora, se o delta assumir um valor negativo, as duas raízes são imaginárias. Então, sequer a parábola, ou seja, o gráfico, vai cruzar o eixo x. Vai ficar longe dele com a concavidade para cima ou longe dele com a concavidade voltada para baixo. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Pessoal, é o seguinte, agora chegou a hora de a gente colocar em prática o que a gente acabou de ver na parte teórica, tá? Vamos fazer alguns exercícios, isso é muito importante para você ver se você entendeu aquilo ali, é importante para a gente retomar o que a gente acabou de ver na parte teórica e para você perceber como é que isso aí pode ser cobrado aí nas provas e vestibulares. Beleza? Vem comigo aqui, ó. O exercício diz o seguinte,
Esboce o gráfico das seguintes funções quadráticas. Então, no item A, nós temos essa função. Vem comigo aqui, ó. A gente vai revisar muitas coisas. Ó. O valor do A dela vale quanto? É o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o A vale 1. O valor do B é o coeficiente do x, está valendo menos 11. E o valor do C, que é o termo independente, está sendo representado pelo valor 30 ali, ok? Vamos primeiramente calcular o delta. Olha só, lembra que o delta é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Vamos lá, substituindo? Olha só, no lugar do b, vamos colocar o menos 11, ou seja, menos o 11 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 30. O delta, então, vai ficar, ó, menos 11 elevado ao quadrado vai ser menos 11 vezes menos 11, 121. Agora, menos 4 vezes o 1 dá menos 4. Menos 4 vezes o 30, menos 120. Pessoal, dessa forma, quanto é que dá o delta aqui? Ó? 121 menos 120, o delta deu o valor 1. Repare que 1 é um valor positivo, ou seja, maior do que zero. O que acontece mesmo? As duas raízes elas são reais e diferentes, tá? Ou seja, a parábola está cruzando o eixo y em dois pontos distintos. Agora, onde é que ela está cruzando o eixo x, na verdade, né? Em dois pontos distintos. Onde é que ela está cruzando o eixo x? Vem comigo aqui, ó. A fórmula de Bhaskara diz o seguinte, menos o b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Tudo bem? Agora, vamos lá. O b, cadê o b? O b vale menos 11. Então, menos o menos 11, resultado 11 positivo. Mais ou menos raiz de delta. O nosso delta a gente calculou, né, gente? O delta deu 1. Então, substitui 1 ali, ó, dividido por 2a. 2 vezes 1, 2. O que vai acontecer aqui? Ó? Vamos descobrir as raízes. x1 e x2, já que elas são reais e distintas, né? 11 mais raiz de 1 é 1. Então, 11 mais 1 dá 12, dividido por 2, 6. Agora, 11 menos 1, isso dá 10. 10 dividido por 2, 5. Então, está aqui, ó, pessoal, as duas raízes são 6 e 5. Graficamente, pessoal, nós vamos ter algo assim. Ó. Vamos colocar aqui o nosso eixo x, tudo bem? E mais ou menos aqui assim o nosso eixo y. Agora acontece o seguinte, ó, a parábola está cruzando o eixo x em dois pontos distintos, que são os valores 5 e 6, ou seja, as duas raízes, né? Agora pensa o seguinte comigo, ó. Nessa situação, o gráfico poderá ser concavidade para cima, fazendo esse movimento aqui, ó, ou concavidade para baixo, assim. Concorda comigo? Agora é o seguinte, em relação ao valor do a, olha o a aqui, ó, o a não vale 1, ou seja, o a não é um valor positivo, então a concavidade é voltada para cima. Então, nós vamos ter mais ou menos assim esse gráfico. Ó. Veio aqui, ó, e subiu assim. Mais ou menos, tá, pessoal? Aí acontece o seguinte, vamos ver mais informações aqui. Está cruzando o eixo y exatamente aonde? Exatamente no C. E o C aqui, ó, é 30 positivo. Então, esse valor aqui tu pode ter certeza que é 30. Outra coisa, ó, em relação ao valor do B, reparem que o B aqui, ó, ele vale menos 11. Se o B é um valor negativo, o que acontece? O gráfico está cruzando o eixo y, ó, na descendente. Concorda comigo? Beleza. Outra coisa aqui, ó, por ser o delta um valor positivo, ou seja, maior do que zero, nós vamos ter duas raízes reais e distintas. Nesse caso, 5 e o 6. Então, mais ou menos é assim o esboço do gráfico dada por essa função aqui. Ok? Vem comigo aqui, ó. Desce aqui no item B e vamos fazer ele. Olha o que diz aqui. Está aqui nossa função. Vamos já identificar o valor do A, o valor do B e o valor do C. Os parâmetros, né, que dizem muita coisa em relação ao gráfico. O A, no caso, vale 1, é o coeficiente do x ao quadrado. O B é o coeficiente do x, nesse caso está valendo 4. E o C é o termo independente, está valendo, nesse caso, o valor menos 21. Beleza? Agora, em relação ao delta, olha só, o delta
lembra que é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Agora, olha só, o delta será, o b vale 4, então 4 ao quadrado menos o 4 vezes o a, que vale quanto? O 1, vezes o c, que vale menos o 21. Olha só, delta será 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Este menos 4 vezes o menos 21, isso vai dar mais 84. Então, o nosso delta será 16 mais 84, o delta deu 100. Efetivamente, acontece o quê, gente? Se o 100 é um valor maior do que zero, ou seja, o delta é um valor positivo, o que nós temos? Duas raízes reais e distintas, ok? Vamos encontrar essas raízes aí? Aplicando Bhaskara, nós temos o seguinte, ó, x é dado por menos o b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes o a, ok? Vamos substituir? Olha só, o b está valendo 4, então nós vamos ter menos o 4 mais ou menos raiz quadrada. Nosso delta vale 100, então raiz quadrada de 100, tudo isso daqui dividido por 2a. O a vale 1, então 2 vezes 1, o resultado é 2. Ou seja, nós vamos ter o menos o 4, mais ou menos raiz quadrada de 100, o resultado é 10, e isso aqui está sendo dividido pelo 2. Dessa forma, pessoal, ó, encontramos duas raízes, né? Encontramos duas, ó, x1 e x2. Como? O menos 4, primeiro vamos somar com o 10. Menos 4 com mais 10 dá 6. 6 dividido por 2, 3. Agora, sinal negativo. Menos o 4 com menos 10, isso dá menos o 14. Menos o 14 dividido por 2, isso dá menos o 7. Beleza, pessoal? Reparem, então, que encontramos duas raízes reais e distintas. Isso porque o nosso delta deu um valor maior do que zero, um valor positivo. Graficamente, pessoal, nós vamos ter algo assim, ó. Aqui vamos colocar o nosso eixo x, tá? E vamos colocar nosso eixo y aqui assim, ó. Tudo bem? Olha só, está cruzando o eixo x exatamente no menos 7 e no 3. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, o menos o 7 e vamos colocar aqui assim mais ou menos o 3. Beleza? Aí repare que o coeficiente do x ao quadrado é um valor 1, é um valor positivo. Então, a concavidade está voltada para cima. Então, já podemos traçar, pessoal. Olha só, mais ou menos a parábola veio aqui assim, ó, e cruzou ali na outra raiz, que é o 3. Beleza? Vamos a mais informações. Olha só, o c vale menos 21. É exatamente onde corta o eixo y. Então, está cruzando o eixo y aqui, ó, no valor menos 21. Agora, repare em relação ao valor do b. O b é mais 4, ou seja, valor positivo. Então, está cruzando aqui o eixo y, ó, na ascendente, como a gente está vendo aqui. Beleza? Pessoal, repare o seguinte. O a sendo o valor de 1, concavidade voltada para cima. O b sendo o valor 4 positivo, vai cruzar o eixo y na ascendente. O valor do c valendo menos 21 é exatamente o valor onde o gráfico está cortando o eixo y, lá no y igual a menos 21. Repare o delta. O delta é um valor positivo. Isso está originando duas raízes reais e distintas. Uma delas valendo 3 e a outra delas valendo menos 7. Ok? Vem comigo aqui, ó. E vamos ao item C. Agora, olha essa situação aqui, ó. Reparem que nós temos aqui uma função do segundo grau incompleta, porque nós não temos aqui o termo em x, beleza? Se nós não temos o termo em x, o que acontece? O valor do b é um valor igual a zero. Aí, pessoal, acontece o seguinte, ó. Quando a função está incompleta, a função do segundo grau, no caso, incompleta, não há necessidade de você calcular por Bhaskara ou realizar o valor do delta aqui, tá? Basta simplesmente igualar a zero e fazer o seguinte, ó. Vamos passar esse menos 36 lá para o lado direito, fica positivo. Ou seja, x ao quadrado é igual a 36. Agora, esse quadrado aqui, ó,
ele vai extrair raiz quadrada de 36 lá do outro lado, mas não esquece sinal positivo e negativo ali, tá? Então, nós teremos o seguinte, x igual a mais ou menos raiz quadrada de 36, o valor é 6. Dessa forma aqui, pessoal, o que acontece? Nós acabamos de descobrir as raízes, onde uma delas é o valor 6 negativo e a outra delas é o valor 6 positivo, ok? Ou seja, pessoal, olha só, desenhando o gráfico, aqui mais ou menos nós temos o eixo x, vamos colocar aqui assim, ó, mais ou menos o nosso eixo y. O que está acontecendo com essa parábola, pessoal, é algo mais ou menos assim, ó. Ela veio aqui, ó, cruzou mais ou menos ali e subiu. Olha só, presta atenção. Nós temos aqui, ó, as raízes valendo menos 6 e mais 6, tá? Então, é exatamente onde o gráfico está cruzando o eixo x. Aqui no x igual a menos o 6 e no x igual a mais 6. Outra informação, olha só, olha o c. O c aqui, ó, é um valor menos 36. É exatamente onde está cortando o eixo y. Lá no y igual a menos o 36. Outra informação, olha só. Repare que o coeficiente aqui, ó, do x ao quadrado é 1. Por isso, nós temos então a parábola com a concavidade dela voltada para cima. Beleza? Agora, olha essa última informação aqui, ó. O b, que é o coeficiente do x, é igual a 0. Ou seja, o gráfico não está cruzando o eixo y crescendo nem decrescendo. Está cruzando o eixo y, ó, reto, né? Reto entre aspas, assim, cruzando o eixo y na horizontal. Beleza? Neste caso, pessoal, por ser uma função de segundo grau no formato incompleto, nem foi necessário nós termos que descobrir ali o valor do delta. Como a gente viu, ó, nós encontramos dois valores distintos ali para as raízes. Então, tu pode ter certeza que o delta é um valor positivo, ou seja, maior do que 0. Ok? Vamos a outro exemplo? Olha o item D aqui, ó. Novamente, nós temos uma função do segundo grau no formato incompleto. Por quê, pessoal? Porque aqui está faltando o termo independente, ou seja, nesse caso, o c é igual a 0. Já vamos colocar aqui, ó, se o c é igual a 0, o gráfico corta o eixo y, tá? Corta o eixo y aonde, pessoal? Na origem. Beleza? Na origem do plano cartesiano, a parábola está cruzando. Agora é o seguinte, ó, pega essa função aqui, ó, e igual a 0. Como é que fica? Vamos fazer aqui embaixo. Ó. Repare o seguinte, nós temos aqui nos dois termos o fator x como sendo fator comum, então vamos colocar ele em evidência. X vezes quanto que vai dar menos o x ao quadrado? X vezes o menos x. Agora, x vezes quanto que vai dar 2x? Mais 2. Vamos testar? Olha só. X vezes o menos x ao quadrado. X vezes o 2, 2x, tá? E essa multiplicação aqui, ó, é exatamente igual a 0. Aí é o seguinte, pessoal, a multiplicação entre dois números, quando o resultado for 0, a gente tem uma certeza, tá? Ou o primeiro número é igual a 0, ou o segundo número é igual a 0, tá? Então, vem comigo aqui, ó. Então, vamos fazer, ó, este número aqui, ó, igual a 0, ou esse daqui, ó, tá? Todo esse daqui igual a 0. Então, como é que fica? Ó? Nós vamos ter, então, que o x é igual a 0, ou o menos x mais o 2 é igual a 0. Passa esse menos x lá para o outro lado, fica positivo, ou seja, o x é igual a 2. Pessoal, acabamos de descobrir as raízes aqui, ó. Aqui nós temos nossa raiz x1 valendo 0, e aqui nós temos a nossa raiz x2 valendo 2. Graficamente, pessoal, o que está acontecendo é algo assim, ó. Imagine aqui o nosso eixo x, tá? E aqui assim, ó, o nosso eixo y. Essa parábola está cruzando o eixo y na origem, como a gente já viu, né? Ali no x igual a 0, ó, tá? E no valor x igual a 2. Então, vamos colocar o 2 aqui. Então, no 0 e no 2, a parábola está passando. Agora é o seguinte, reparem que o coeficiente de x ao quadrado, ele é um valor negativo. Isso caracteriza a parábola com a concavidade voltada para baixo, mais ou menos assim, ó. Concorda comigo? Então, olha só, outra informação. Reparem que
O valor do b aqui ó, é um valor positivo, ou seja, mais 2, concorda? Se é um valor positivo, o gráfico, ou seja, a parábola, está cruzando o eixo y na ascendente, como a gente está vendo aqui, ó. Beleza? Pessoal, uma outra informação importante é a seguinte. Reparem que a função do segundo grau ali, ó, ela está no formato incompleto. Então, não foi necessário calcular o valor do delta, ou seja, do discriminante, tá? A gente igualou a função exatamente igual a zero, fatoramos ali e encontramos duas raízes. As duas raízes, uma valendo zero e outra valendo 2, são duas raízes reais e distintas. Então, certamente o delta, se você for calcular aqui, o delta será um valor maior do que zero, ou seja, um valor positivo. Beleza? Vem para o item E comigo. Olha só o que diz o item E aqui, ó. Bem importante, tá, pessoal? É o seguinte, temos aqui a função, os valores do A, do B e do C, quais são eles? O A está valendo menos 2, é o coeficiente do x ao quadrado. O B é o coeficiente do x, está valendo 3. E o C é o termo independente, está valendo menos o 4. Beleza? Agora, aplicando aqui, ó, o delta, já que é uma função aqui que não está no formato incompleto, o delta é dado por b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Pegando esses valores aqui e substituindo, o que nós teremos? O b vale 3. Então, 3 ao quadrado menos o 4 vezes quem? Vezes o a, que é o menos 2, e vezes o c, que vale quanto? Vale o menos 4. Como é que fica isso daqui, ó? O delta é igual a 3 ao quadrado dá 9. Agora, menos 4 vezes o menos 2, o resultado é 8 positivo. 8 vezes o menos 4, isso dá menos o 32. Ou seja, delta 9 com menos 32, delta valendo menos o 23. Pessoal, delta valendo menos 23 significa delta negativo. Delta negativo, o que a gente diz mesmo? Que não há raízes reais. Beleza? Aí, graficamente, Ferreto, o que está acontecendo? Pessoal, é o seguinte, ó. Colocando aqui assim o eixo x e colocando aqui assim mais ou menos o eixo y. Beleza? O que está acontecendo aqui? Ó? Nós temos que o coeficiente do x ao quadrado, ou seja, o a, é um valor negativo. Se o a é um valor negativo, a concavidade da parábola está voltada para baixo. Beleza? Agora é o seguinte, ó, pode acontecer duas situações. A parábola estar do lado de cá, estar bem no meio ou estar do lado de cá. Beleza? Concavidade para baixo. Reparem que em nenhum momento está cruzando o eixo x. Isso por quê, Ferreto? Porque não há raízes reais. Então, sequer vai encostar aqui no eixo x. Ok? Agora, vem para o coeficiente do x aqui. Ó. Ou seja, é um valor positivo. Ou seja, estará cruzando o eixo y na ascendente. Beleza? Agora, qual gráfico nós vamos nos decidir aqui? Ó? Vamos fazer aqui, ó. Mais ou menos, ó. Vamos apagar isso daqui, ó. Como é que está o gráfico? Mais ou menos está nessa situação aqui, ó. Tá? Por que mesmo, Ferreto? Olha só, não está cruzando aqui, ó, o eixo y na ascendente? Isso por causa que o valor do b é um valor positivo. O a sendo um valor negativo com cavidade voltada para baixo e não está cruzando o eixo x porque não há raízes reais. São duas raízes imaginárias, beleza? E esse valor aqui, ó, o menos 4 é exatamente onde corta aqui o nosso eixo y, ali no menos 4. Vamos ao nosso último exemplo. Está aqui a função do segundo grau. Vamos calcular aqui o nosso delta. Tá? Olha só, o delta é b ao quadrado menos o 4 vezes o a vezes o c. Vamos lá, ó. Delta é igual. O b, gente, o b vale menos 2. Ou seja, o menos 2 elevado ao quadrado, menos o 4 vezes o a, que no caso é o valor 1, tá? Vezes o c, o valor é 1 também. Então, nosso delta será menos 2 elevado ao quadrado, é menos 2 vezes menos 2, ou seja, o resultado é 4. Agora, menos 4 vezes 1 vezes 1,
Isso dá menos 4. 4 com menos 4, beleza. Nosso delta é igual a 0. O que está acontecendo aqui, gente? O delta é igual a 0, as duas raízes são reais e iguais, tá? Agora é o seguinte, quais são essas duas raízes? O x, ó, lembra da Bhaskara? Menos o b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. O que acontece? Se o nosso delta é igual a 0, então raiz de 0, isso aqui tudo é igual a 0. Beleza? Então, nós ficamos com o x sendo exatamente o menos o b dividido por 2a. Ou seja, o b vale menos 2. Então, menos o menos 2, 2 positivo. Dividido por 2 vezes o a. O nosso a está valendo 1, então 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, o resultado é 1. Então, pessoal, dessa forma, a raiz x1 é exatamente igual à raiz x2 e ambas valem valor 1. Graficamente, olha o que está acontecendo aqui. Ó. Nós temos aqui o nosso eixo x e mais ou menos aqui assim o nosso eixo y. Tá? Agora, repare, ó, o coeficiente do x² é um valor positivo. Tá? Então, a concavidade está sendo voltada para cima. A raiz é x igual a 1, ou seja, lá no x igual a 1, o gráfico está passando. Lembra que, quando delta é igual a 0, a parábola vai apenas tangenciar o eixo x. Então, ela poderia tangenciar assim, ó, concavidade para baixo, mas isso não acontece porque o a aqui é um valor positivo. Tá? Então, a concavidade está, no caso, voltada para cima dessa forma aqui. Então, o que nós temos aqui? Está cruzando o eixo y ali no y igual a 1. Está aqui o nosso c. Ó, tá? O c é igual a 1, está cruzando bem no 1. As raízes valem 1. Tá? Então, x1 é igual a x2, ambas valem 1. Concavidade voltada para cima. Outra coisa, olha o b aqui. Ó. O b é um valor o quê? Negativo. Ou seja, a parábola está cruzando o eixo y aqui, ó, aonde? Na descendente, tá? E repetindo, como delta é exatamente igual a 0, então a parábola apenas tangencia aqui, ó, o eixo x bem na raiz que a gente calculou aqui assim. Beleza? E aí, pessoal, conseguiram perceber quantas informações a gente retira através dos coeficientes a, b e c da função de segundo grau? Ótimo isso aí, né? Bastante informação na aula de hoje, tá? Fizemos apenas a primeira parte a respeito do assunto gráficos, tá? A próxima aula, pessoal, vai ser sobre gráficos também. Aí vamos tratar sobre vértice, ponto de máximo, ponto de mínimo, imagem, tá? É uma continuação. Eu tive que dividir essa aula de gráfico em 2 aulas, porque uma única aula ia ficar uma aula muito extensa, tá, pessoal? Beleza? Pessoal, é o seguinte, ó. Se gostou da aula, clica ali em curtir, isso só vai valorizar aqui o trabalho do Ferreto. Tenha ótimos estudos em matemática, a gente se vê na próxima. Um abraço e até mais.